isso, né? O Senhor ainda está começando a fazer e fará muito mais na tua casa, na tua família, no nome de Jesus, amém? E nós estamos nesse mês de julho meditando numa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, falando sobre uma igreja que avança, uma igreja que vence, que prevalece. O Senhor Jesus declarou a sua igreja dizendo que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor Jesus, irmãos, sempre vai prevalecer apesar de vivermos no mundo decaído. A própria palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Mesmo esse mundo que nós vivemos, que jaz no maligno, cada vez mais está se deteriorando, a igreja do Senhor permanece, avança. É a igreja do Senhor, a noiva de Cristo imaculada. E nós somos essa igreja, você pode dizer graças a Deus, essa igreja que vai prevalecendo e vencendo e avançando. E nós temos falado sobre isso, sobre as características de uma igreja que avança, que prevalece. E hoje eu quero falar sobre a última característica de uma igreja que prevalece, que é o propósito. Uma igreja que prevalece é uma igreja que honra o seu propósito. Uma igreja que vence é uma igreja que honra o seu propósito. Vou repetir o que eu tenho dito durante todo esse mês, que quando eu falar de igreja, não pense em templo, não pense em estrutura física, não pense em instituição. Nós estamos falando sobre o povo de Deus. Quem é a igreja? Sou eu, é você. Nós somos essa representação dos céus aqui na terra. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um povo que se ajunta. Então essa igreja que prevalece é uma igreja que honra o propósito. E para basear a nossa palavra nessa tarde, eu convido você a abrir a sua Bíblia para lermos a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, nesse texto que eu chamo do texto áureo sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, nós não leremos o capítulo todo, mas recomendo que você leia em casa hoje ainda todo esse capítulo, pois ele é riquíssimo, falando sobre o princípio do tempo. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O título desse capítulo é Há Tempo para Tudo. Então vamos ler o versículo 1 de Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É interessante que quando eu já ministrei algumas vezes sobre esse texto, quando eu peço para as pessoas completarem, né, quando a gente diz assim, há um tempo certo para cada, muitas pessoas ao invés de falar propósito, falam coisa, porque tem uma versão da Bíblia que está escrito assim, ao invés de propósito, está escrito coisa. Mas só que no original não é coisa. Há um tempo certo para cada coisa, não, para cada propósito. E qual a diferença, pastor? Porque a palavra no original, gente, propósito no original hebraico, significa deleite, significa prazer. Por que quem vive com propósito vive plenamente? Porque você vive o prazer do que Deus te preparou para viver. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem tem confiança, irmãos, nessa palavra vive feliz. Quem não consegue entender que para cada tempo, para cada ocasião, há um propósito estabelecido por Deus, vive uma vida cheia de dores, de pesares e principalmente de ansiedade.
Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu falo sobre esse texto, eu digo que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não é alguma coisa, não são algumas coisas, não são as coisas boas, porque a gente tem esse sentimento, né, de que só as coisas boas podem contribuir para o nosso bem. Não, as coisas ruins também. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então são as coisas boas e as coisas desfavoráveis também. Por exemplo, pense na pior fase da sua vida, um momento muito difícil que você viveu, e observe, meses depois, anos depois, o quanto isso contribuiu para o caráter que você tem hoje, para a maturidade que você adquiriu. Pare para pensar. Se o tempo que você mais cresceu não foi o tempo de maior adversidade, pare para pensar se não foi. Porque a palavra diz que são todas as coisas. Aliás, eu penso que o tempo que a gente mais cresce mesmo é o tempo onde os nossos músculos emocionais e espirituais, eles são completamente estressados. Converse com qualquer um fisiologista, e ele vai te mostrar que a gente só cresce na nossa musculatura quando a nossa estrutura muscular ela é levada ao estresse máximo. A mesma coisa na alma, tá? Mesma coisa no espírito. Tem alguém que você admira a fé dessa pessoa? Você olha e diz: meu Deus, eu me inspiro na fé daquela pessoa. Sabe o que você vai descobrir? Aquela pessoa alcançou robustez na sua fé quando foi desafiada nos momentos de adversidade. Eu só posso viver uma vida de paz, irmão, se eu tiver essa compreensão de que o que vale para a nossa vida é o propósito. Por isso que a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe como é que esse versículo termina, né? Aqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Propósito no original é deleitar-se. É por isso que a palavra de Deus no Salmo 27, o verso 4 diz assim: deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Só quem entende o que é propósito sabe o que é ter um coração satisfeito por Deus. Pessoas que ainda não entenderam o que é propósito não conseguem entender o que é se satisfazer no Senhor. Viver o propósito no original é se deleitar no Senhor. Imagina alguém que descansa em Deus dizendo: meu Deus, eu não sei nem o porquê, nem onde o Senhor quer me levar, mas eu entendo que isso vai contribuir para o meu bem. Isso é viver de fato o propósito. Quem sabe o que é viver o propósito, vive o processo, entendendo que Deus dará um jeito. Quem sabe o que é o propósito de Deus, vive até os processos mais difíceis da sua vida, entendendo: eu não consigo enxergar o quanto isso pode contribuir para o meu bem, mas como eu confio no meu Deus, eu vou me deleitar nele. Salmo 27, 4 e 5. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Enquanto igreja, irmãos, nós precisamos entender que isso é viver o propósito. Tem fases da nossa vida, tem momentos da nossa existência que nós não compreenderemos como o que estamos vivendo pode contribuir para o nosso bem. Só se entendermos o propósito. Eu falei aqui domingo passado que possa ser que nessa tarde aqui também esteja, como tinha também na semana passada, pessoas que já se decepcionaram na sua caminhada de fé, se decepcionaram com igreja, com liderança, com pastor, com ministério, com irmãos. E por que essas pessoas não jogaram tudo para o ar e abandonaram a fé?
Eu vou te dizer por quê. Porque essas pessoas entendem que o que vale é o propósito. Ontem eu ministrava uma palavra para pastores na cidade da Barra dos Coqueiros, num café, e eu falava sobre isso. Eu nasci no Evangelho, eu sou filho de pastor. Se a gente tivesse tempo para conversar, eu te diria quantas vezes eu já me decepcionei dentro da igreja. Quantas vezes eu já me decepcionei com liderança. Eu conheço muitos filhos de pastores. Aliás, nós estamos preparando um trabalho muito abençoado para alcançar filhos de pastores. Porque a quantidade de filhos de pastores que eu conheço que hoje estão distantes dos caminhos do Senhor. Aliás, uns que eu conheço não querem nem passar na porta de uma igreja. Por quê? Porque a instituição feriu. Porque a igreja, irmãos, apesar de ser do Senhor, ela é formada por nós, pessoas imperfeitas. Mas sabe por quê? Que quem permanece, permanece porque entende que o que vale é o propósito. O que vale é o propósito. Então a gente vai se decepcionar, mas vai entender, não, o que vale para mim é o propósito de Deus para a minha vida. E eu sei que isso pode contribuir para o meu bem. Cumprir o propósito é isso. Por isso que pessoas já passaram por desafios terríveis no casamento e continuam casadas. Continuam casadas. Por quê? Porque você entende o que vale é o propósito. Irmãos, quem não compreende o que é o propósito fica no meio do caminho. Como eu disse, quem não compreende o que é o propósito não tem satisfação em viver. Quem não compreende o que é o propósito se decepciona e fica no meio do caminho só lambendo as feridas. Desculpe eu dizer isso. Mas tem pessoas que vivem assim. Pessoas que vivem e pararam uma vida no momento em que lhe feriram e não conseguem avançar. Por quê? Porque não compreendem o propósito. E aí se revoltam contra Deus, se revoltam contra a vida. Quer ver pessoas que não compreenderam ainda o propósito? Gente que tem dificuldade de perdoar. Gente que tem dificuldade de liberar perdão. Porque, irmãos, todos nós temos histórias congruentes e semelhantes. Você já se decepcionou com alguém? Eu também. Você já viveu traição na sua vida? Isso é história comum para muita gente. Alguém que você investiu demais nessa pessoa, amor, dedicação, essa pessoa não te correspondeu e isso te feriu profundamente na tua alma, isso é história comum, meu irmão, para a maioria. E por que que alguns avançam, progridem, vencem e outros resumem a vida a deixar aquela ferida comandar o seu destino e o seu futuro? Porque tem gente que vive assim, tá? Tem gente que não consegue avançar. Quem lhe feriu é quem define os seus passos. E a pessoa definiu a sua vida em remoer. A pessoa definiu a sua vida em ficar remoendo aqueles seus sentimentos. Por que que não avança? Porque não entendem que o propósito é o que te faz avançar. Por isso que a igreja do Senhor, formada de pessoas, só avança se entender o propósito. E Deus honra quem entende o propósito. Deus honra quem tem a compreensão de que quem passou pelo teu caminho não te honrou, quem passou pelo teu caminho e não reconheceu o teu valor, essa pessoa tem que ficar para trás, gente. Ela não pode prosseguir com você, nem fisicamente, nem nas tuas lembranças. Aliás, tem pessoas que nós precisamos deixar lá atrás mesmo. Teve uma importância no momento da nossa vida, mas não pode mais nem fazer parte dos nossos pensamentos. Por quê? Porque tem um propósito a ser alcançado. Isso liberta, tá? Isso é libertador. Olhar para trás e dizer: machucou, doeu, mas não faz mais parte da minha vida. Eu vou prosseguir. Quem entende o propósito vive assim. Pastor, não é tão fácil nem tão simples como você está dizendo, eu sei. E perdoar, meu irmão, é um desafio. Perdoar, minha irmã, é um desafio profundo da alma, mas é o único jeito da gente avançar. Senão, alguém que teve o poder e a capacidade de ferir a nossa alma, continua tendo o poder e capacidade de parar a minha vida. Compreende isso? E tem pessoas que a vida paralisou. Por quê? Porque não avançaram no propósito
e estão deixando alguém continuar te prendendo em um lugar, em uma história e em um fato. Mas essa é uma tarde de libertação, você pode dizer amém? O Senhor quer libertar muitas pessoas para cumprir o seu propósito. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você vai avançar. Diga, você vai avançar e cumprir o teu propósito. Irmãos, Deus honra quem se apressa para cumprir propósito, porque Deus não atrasa o ritmo e a velocidade dele para esperar alguém entender o propósito. Deus tem um propósito e ele tem uma velocidade. Então ele entregou na mão de cada ser humano uma tarefa. Essa tarefa é o seu propósito. Você recebeu um propósito para ser pai, ser mãe. Você recebeu de Deus um propósito para cuidar de uma família. Você recebeu um propósito para cuidar de uma pessoa específica. Você recebeu um propósito para cumprir o propósito de Deus através da tua profissão. E o Senhor quer que você avance. E quando é que a gente entende qual é o propósito de Deus? Quando a gente olha para frente e diz, meu Deus, nada mais importa, eu quero cumprir isso, e eu vou fazer, e eu vou realizar, porque eu sei que essa é a tua vontade. Isso é cumprir o propósito. O grande pastor, que já está com o Senhor, não está mais entre nós, o Myles Munroe, quando ele fala sobre propósito, ele diz que o cemitério é o lugar mais rico da superfície da terra. O cemitério, diz assim o Myles Munroe, que o cemitério é o lugar mais rico da superfície da terra. Por quê? Porque lá no cemitério estão os livros que não foram escritos. Sabe você que tem um rascunho de livro, mas não terminou, nem publicou com medo de as pessoas não reconhecerem o que você estava fazendo? Ou com medo de apresentar para alguém e alguém desprezar o que você já fez? Ouça, nesse momento você está se importando mais no que os outros pensam do que no seu propósito. E é pesado o que eu estou dizendo, mas isso pode ir para o cemitério. Assim diz o Myles Munroe. O Myles Munroe diz que o cemitério é o lugar mais rico da superfície da terra, porque lá estão as ideias que nunca foram expostas. Sabe você que tem brilhantes ideias, mas não tem coragem na reunião, que você sabe que vai fazer toda a diferença se você expor essa ideia, mas você não tem coragem de expor nas reuniões da empresa. Porque você tem medo de não ser bem compreendida, não ser bem compreendido. Nesse momento, você está colocando dentro de si, porque o medo está comandando a sua vida e isso pode ir para o cemitério. Eu sei que é pesado o que eu estou dizendo, mas propósito é isso. Propósito, meu irmão, é a gente olhar para tudo ao redor e dizer, nada mais importa do que eu cumprir o motivo pelo qual o Senhor me colocou aqui nessa terra. Aí os livros serão desengavetados. O Myles Munroe diz que no cemitério estão as canções que nunca foram compostas e nunca foram gravadas. Porque a pessoa teve medo de contar para alguém, olha rapaz, eu fiz uma música, ela é belíssima. E essa música podia estar tocando a vida de muitas pessoas. O Myles Munroe diz que lá no cemitério estão as peças que nunca foram escritas nem encenadas. Lá estão os projetos que nunca foram desengavetados. Esse é o perigo, né, de não viver o propósito. Quando eu não vivo o meu propósito, eu vivo o que as pessoas acham que podem determinar sobre a minha vida. E aí eu corro um risco muito grande de levar isso para a minha sepultura. E eu posso te dizer categoricamente o que é isso. Durante um tempo da minha vida, irmãos, eu tive medo de me expor. Durante o tempo da minha vida eu tive medo de expor minha opinião, porque eu tinha medo que as pessoas iam pensar sobre o que eu falava. Quem está me acompanhando há algum tempo sabe que, de uma forma muito essencial, era, né? Eu não digo mais isso, eu era. Sempre tive uma estrutura de muita timidez. Então quando estava na empresa que o chefe perguntava, alguém tem opinião? Até levantava a mão até aqui, ó. Eu estava deixando de cumprir meu propósito. Em reuniões importantes, quando dizia, aí alguém tem mais alguma coisa para falar, eu levantava a mão até a metade. Com medo. O medo, gente, é algo que mata o propósito.
E a palavra do Senhor diz que o amor é o que lança fora o medo. Quando você ama o propósito, todo o medo vai embora. Quando você ama o propósito de Deus para a sua vida, todo o medo fica para trás. Porque a palavra diz que o amor lança fora o medo. Honrar o propósito significa viver de acordo com o propósito que foi estabelecido para si, seja ele de natureza pessoal ou designação divina. Isso envolve reconhecer, valorizar e agir em conformidade com esse propósito, buscando cumpri-lo em cada ação e em cada decisão. O que as pessoas pensam de mim me impede de viver o propósito. E se eu falar isso e as pessoas não me entenderem bem, isso me impede de viver o propósito. E se eu expor minha opinião e perder uma amizade, isso impede de você viver o propósito. Aliás, se a sua amizade depende de uma opinião que você dá, essa amizade, deixa eu te dizer, ela é questionável. Eu tenho medo de me posicionar no meu relacionamento porque eu posso perder essa pessoa. Questione esse relacionamento, não a sua opinião nem o seu posicionamento. Quantas pessoas, irmãos, que o Senhor muniu de um potencial grandioso, que estão vivendo uma vida mediana, porque não tem coragem de estar no lugar que Deus estabeleceu para você cumprir o seu propósito. E há um risco muito grande desse potencial grandioso que o Senhor te deu, você levar para a sepultura. É por isso que o mesmo homem que escreveu Eclesiastes capítulo 3, ele diz assim: tudo que vier à tua mão, faze-o com toda a tua força. Tudo que vier à tua mão, faze-o com toda a tua força, pois para a sepultura, para onde você vai, lá não há obra, lá não há atividade, lá não há nada. Pesado, né? Mas é o que Salomão fala sobre propósito. Todas as vezes, irmãos, que nós não cumprimos o nosso propósito, alguém vai cumprir no nosso lugar. Guarde isso no seu coração, tá? Nenhum lugar fica vazio para o cumprimento do propósito. Quando nós não fazemos, ou Deus coloca alguém para fazer, ou o maligno coloca alguém para fazer. Não se choque com o que eu estou dizendo não, tá? Mas é assim. Mesmo Deus sempre tendo o controle da história, mesmo Deus sempre tendo o controle de todo o desenvolvimento da humanidade, quando Deus ele quis, ele sempre interferiu na geopolítica, ele sempre interferiu nas decisões de governo, sempre. É só a gente olhar a história. Mas quando Deus entendia que alguém em que ele colocou propósito não se posicionou, sabe quem ocupou o lugar? O maligno. Mas eu olho para a história, olha aqui para mim, e eu vejo Deus sempre se posicionando para estabelecer o delinear da história. E eu quero rapidamente trazer para você um vislumbre como Deus sempre se posicionou na história e na geopolítica do mundo. Preste atenção. O Senhor cria o homem e tem uma hora que Deus, Gênesis capítulo 6, diz que Deus olha e diz: estou decepcionado. O escritor que escreveu, e na tradução, houve ali algum ajuste para dizer que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. No original essa não é a palavra, mas é como se Deus tivesse sentido muito que o homem que ele deu um propósito, esse homem não estava cumprindo seu propósito. O que ele decide então trazer o dilúvio. Poupa uma família, a família de Noé, e então a terra é destruída por águas. Depois do dilúvio, Deus marca um pacto, um acordo, uma aliança com Noé. E depois dali, quando a gente olha na matéria de teologia, estudando as dispensações, começa logo depois de Noé, aquilo que a gente conhece como a dispensação do governo humano. Foi a primeira vez, irmãos, que os homens se juntaram em volta de uma liderança. Foi a primeira vez que os homens se juntaram em aldeias, em tribos. E a palavra diz que foi lá naquela planície de Sinear. O homem então teve uma ideia, né? Já que Deus, quando a gente se rebelou, ele destruiu tudo com água, nós nunca mais seremos destruídos por um dilúvio. Se envolve em torno de um homem chamado Nirode, e a palavra diz que eles começam a construir uma torre, e a ideia e o projeto arquitetônico e de engenharia era: nós vamos construir uma estrutura tão robusta. Essa torre, ela será tão alta que Deus pode mandar o dilúvio que ele mandar.
A palavra diz que o dilúvio, né, chegou no cume do Monte Ararat, que para aquela região era a região mais alta, ali em torno da Turquia, né? E a ideia de Nirode, aqueles que estavam com ele, é: vamos construir uma torre para que Deus nunca mais consiga nos destruir. Deus olhou para essa pretensão do coração do homem e disse: ah, é? Pois agora eu vou destruir a estrutura de vocês. Era Deus intervindo na geopolítica. Deus então confunde as línguas e eles não conseguiam mais se entender. E agora os homens se reúnem em torno da comunicação comum, né? Estou sendo redundante, mas é só para você entender. O que uniu os homens? A comunicação, era o idioma comum. Então foi para cá, outro foi para lá e tal. Quem ficou mais próximo ali, mais forte, foi aqueles que se juntaram ali na Mesopotâmia, ali começou uma civilização. Mas curiosamente, a partir daquele momento, a nação que mais prosperou foi o Egito. E por quê? Porque o Egito tinha um segredo. E qual era o segredo do Egito? O Nilo. Apesar da região da Mesopotâmia, né, ter o rio Tigre e o Eufrates, o rio Nilo sempre foi um símbolo de muita fertilidade. E o Egito cresceu e se tornou dominante naquela região. Durante essa época da história da civilização, o Egito se tornou a maior potência para aquela região. Como Deus não perde o controle, Deus então estabelece quem no Egito? José. Foi no momento da maior crise hídrica e de escassez que chega alguém que Deus coloca e posiciona. Você conhece a história? Todas as nações do mundo tinham que procurar no Egito, depois dos 7 anos de escassez, comida. E o Egito prosperou. Já era uma potência, se tornou uma potência muito maior. Quando a gente lê depois do capítulo 38, 39, 40, a gente vê que é a primeira vez na história da humanidade que se vê todas as terras privadas se tornando terras estatizadas. Foi um dos planos de José, né? Quando o povo não tinha mais dinheiro para comprar comida, José então agora faz um acordo com os agricultores para que eles negociassem suas terras, e as terras passaram a ser do Estado. Olha que coisa, né? O Egito prosperou e prosperou. Só que todas as vezes, irmãos, que o ser humano prospera, olhe para isso que eu vou lhe dizer e guarde isso no seu coração. Todas as vezes que o homem prospera sem propósito, ele se perde. Todas as vezes que o homem prospera sem propósito, ele se perde. E nós somos assim, vulneráveis a nos perdermos. E o Egito se torna tirânico, a ponto de escravizar aquele povo que tinha feito aquela nação prosperar durante 430 anos. O Egito escravizou aquele povo. Até que Deus levanta alguém e coloca dentro da corte do faraó. Porque Deus sempre está intervindo na geopolítica. Ele faz uma criança ir morar dentro do palácio. Era um hebreu, filho de hebreus, mas foi morar dentro do palácio e lá ele passa aproximadamente 35 anos. 40 anos, você conhece a história, ele vai dar uma volta, se revolta porque vê um egípcio batendo no irmão dele, hebreu, e ele mata aquele egípcio e depois tem que fugir. E nos próximos 40 anos, o povo continuou escravo e ele está morando no deserto, até que Deus encontra ele naquela sarça e diz para ele: agora volte, Moisés. Volte, porque eu preciso intervir mais uma vez na geopolítica do mundo, e é você quem vai fazer isso. Ele volta, vocês conhecem a história, e ele liberta o povo de Israel. Não quero entrar nos detalhes. Mas, gente, imagina o que aconteceu com a política e com a economia do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas que serviam de mão de obra escrava se retiram de uma única vez. Sabe o que aconteceu com a economia do Egito? Ela desabou. E aí acabou. Quando nós estudamos na história, a gente percebe que o Egito ele foi para a derrocada exatamente por quê? Porque ele não tinha mais capital humano. E aí qual é a nação que se levanta agora? A Babilônia. Vocês conhecem a história, o povo passa 40 anos andando no deserto, depois o Senhor faz esse povo habitar a terra de Canaã.
E agora Israel, que era um bando de nômades, agora é uma nação. Só que a potência já não era mais o Egito. A potência agora era a Babilônia. Como Deus queria corrigir o seu povo, ele então levanta o governante da Babilônia, Nabucodonosor, para corrigir o seu povo Israel. Então vem Nabucodonosor e destrói toda a nação de Israel e leva todos cativos para a Babilônia. Nessa época, gente, que a Babilônia dominou Israel, o Egito já não era mais nada. Quando a gente olha na Bíblia, o Egito já pagava tributo para os babilônicos. Quem dominava mesmo eram os babilônios. A palavra diz que lá na Babilônia, como Deus ele não perde seu controle, quem ele levanta? Ele levanta Daniel. Porque Deus sempre está intervindo, gente, na geopolítica. E Daniel, de conselheiro, auxiliar ali do rei, Deus vai o alçando, até que ele chega numa posição, numa espécie de primeiro-ministro. Era Deus intervindo na geopolítica do mundo, tá? Quando nós olhamos para o mundo, a história da civilização, lá estava sempre alguém que Deus colocou. Por quê? Porque Deus não atrasa o seu propósito. Até que também a Babilônia se perde, né? Porque quem prospera sem propósito se destrói, se corrompe, se perde. Então Deus olhou e disse: tá bom, Babilônia, não dá mais para você continuar não. Junta dois impérios, os medos e os persas. E são esses dois impérios que agora dominam a Babilônia. Interessante que não houve nem guerra, né, gente? Quando os medos e os persas, dominados por Dario e Ciro, invadem a Babilônia, foi numa noite de festa do rei Beltesazar. Não houve nem guerra, não houve nem batalha. É assim que os medo-persas dominam a Babilônia. O império babilônico cai e agora se levanta o império medo-persa. Era Deus intervindo, tá, gente? No seu propósito. Por quê? Porque tudo isso estava pavimentando a chegada do Messias. E quem estava lá? Quem estava lá no centro do poder do Império Medo-Persa? Um homem chamado Daniel. Eu falava isso nos cultos da manhã, né? Que, tirando o livro do Apocalipse, que é um livro centralizado nas revelações, só há um outro livro na Bíblia, gente, que fala tanto do futuro. E esse livro é o livro do profeta Daniel. Um homem tremendamente usado por Deus. Um homem extremamente espiritual. Mas um homem completamente estratégico para intervir na geopolítica. Até que o Império Medo-Persa também rui, cai. Porque todas as vezes que a gente prospera sem propósito, a gente vai ruir. E então agora se levanta o Império Helênico, né? Porque Deus estava traçando a geopolítica do mundo para a chegada do Messias. E faltava uma coisa. E qual era essa coisa que faltava? Comunicação. Se lá em Babel Deus confunde o mundo, separando, né, as línguas e dificultando a comunicação, agora Deus, no seu propósito, precisa unificar a comunicação para que todos entendessem a chegada do Messias. E para isso precisava o quê? Unir as línguas. Então ele levanta um homem chamado Alexandre, que durante 3 anos esse homem une o mundo, não em torno de armas bélicas, tá, gente? Porque diferente dos babilônios, diferente dos medos, dos persas, dos sírios, que quando dominavam uma região, eles destruíam tudo e levavam o que prestava de mão de obra, né, para a terra deles. Os gregos vieram com outra ideia. A gente domina uma nação, estabelece um governo nosso, fica tudo do jeito que estava, mas a gente estabelece uma mudança cultural. E essa mudança cultural era onde? Na língua e na cultura. Primeira coisa que os helênicos faziam quando dominavam a nação, eles traziam os seus escribas para dentro das bibliotecas dos seus capturados. E eles então agora traduziam toda a literatura para a língua helênica. Por quê? Porque esse era o desejo de Alexandre, que todos falassem grego. Você entende por que o Evangelho, o Novo Testamento, todo ele é escrito não em hebraico nem em aramaico, ele é escrito em quê? Em grego. Porque quando chega o Messias,
havia uma unificação cultural em torno da língua. O evangelho precisava ser difundido, gente. Só que antes de Jesus chegar, então se levanta um outro império, né? Porque tinha outro propósito. Se levanta o império romano, e agora precisava facilitar a logística da expansão do evangelho. E o que os romanos fizeram? Eles trouxeram a ideia de engenharia para as estradas. Nunca o mundo experimentou um avanço tão grande tecnológico no desenvolvimento de estradas pavimentadas. Olhe na história. Essa foi uma marca do Império Romano. Por quê? Porque os apóstolos de Jesus, gente, precisavam chegar às nações. A língua já estava unificada. O mundo centralizou toda a literatura para o grego. Agora precisava de logística para a expansão. Quando Jesus chega, o mundo está preparado para isso. Os romanos até tentaram e até conseguiram, tá? Trazer uma unificação da língua. É tanto que até a década agora de 1970, para você que já foi católico, você sabe que o padre, quando rezava a missa, ele rezava a missa de costa para os fiéis e lendo a liturgia em latim. Imagina, 2000 anos de uma cultura estabelecida. 2000 anos de uma cultura fundamentada. E, gente, foi assim que a palavra se expandiu para o mundo. Porque quando a gente olha hoje para o mundo, a gente vê um mundo que nós consideramos, olha, o mundo na sua maioria é cristão. Por quê? Porque tudo foi preparado, Deus não perdeu o controle. Alguém pode dizer, pastor, mas quando a gente olha para a igreja logo depois, e claro, né? O Império Romano, ele foi muito inteligente, né? Ele percebeu que não adiantava perseguir. Quanto mais ele perseguia, né? O bobão do Nero lá perseguiu os cristãos, jogou lá nas arenas, e quanto mais perseguia, mais eles cresciam. Então, estrategicamente, o império pensou, por que a gente não une as duas coisas? Alguém pode dizer, pastor, eu não acho que isso foi tão bom. Lembra o que eu disse? Quando nós prosperamos sem propósito, nós nos perdemos. Mas Deus não perdeu o controle, gente. A igreja avançou. Quando Constantino tem a ideia, que para ele foi brilhante, né? Agora a religião oficial do Estado é o cristianismo. Agora não tinha mais obstáculos. Mas o ser humano se perdeu, né? Porque nós somos assim. Prosperar sem propósito faz a gente se perder. E durante séculos, agora a igreja cresce como um Estado. Você conhece a história. Reis só eram levantados quando a igreja dizia. Casamentos eram unificados entre nações e determinavam a geopolítica entre países quando o papado determinava. E nisso a própria igreja foi se perdendo no seu propósito. Mas como Deus, Ele nunca perde o seu propósito, a gente consegue entender essa data como uma data muito emblemática, né? Mas isso já estava acontecendo, tá, gente? Muito antes, quando a gente olha a história de John Hus e outros, a gente olha para a data de 1517, porque é mais emblemático o Martinho Lutero indo lá, fixar as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. Mas antes disso, outros reformadores já tinham se levantado. E aí depois que nós conhecemos na história da humanidade, do que aconteceu com a Reforma Protestante, aí o mundo mudou completamente. O que nós conhecemos hoje como educação, só foi possível, gente, por causa da Reforma Protestante. Antes da Reforma, só os clérigos estudavam. Todos nós, pessoas comuns, os clérigos e suas famílias, né? Porque a igreja não permitia que as pessoas tivessem acesso a livros, a escola, a faculdade. Todas as faculdades que hoje nós admiramos e aspiramos colocar os nossos filhos, Oxford, Harvard, Yale, todas essas, vai olhar a história, lá esteve um protestante iniciando e fundamentando o trabalho de educação. Todas.
Foi isso que a reforma protestante deu de presente para o mundo. A tecnologia do mundo, como nós conhecemos hoje, é resultado da reforma protestante. Aliás, durante muito tempo a igreja colocou nos porões quem tinha uma ideia diferente, né? Era só você dizer que a terra não era um prato e a terra era redonda e um globo, você ia para o calabouço. E tinha que diante, né, lá dos inquisidores, você tinha que dizer: não, olha, eu tive essa ideia, mas foi devaneio da minha cabeça, eu não é muito bem assim não. A partir da reforma protestante não, as pessoas tiveram liberdade. Aí então estoura no mundo os movimentos, né, que delinearam o que hoje nós conhecemos como democracia. Antes da reforma a gente não tinha democracia. Antes da reforma só tinha um império estabelecido. Deus delineando a geopolítica do mundo. Ele nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Eu acho tão interessante, gente, quando eu ouço pessoas hoje falando: porque o povo de Deus não tem que falar de política. Eu acho muito interessante, né? Eu simplesmente não respondo, gente. Mas a minha vontade é: vale a Bíblia. Eu acho que a igreja não tem que, de fato, se envolver em política partidária. Agora, falar de política e geopolítica, a igreja tem obrigação. Eu tenho 46 anos, gente. Eu sou filho de pastor. Eu falava isso ontem no café de pastores, que durante muito tempo eu ouvi de cima do altar pastores dizerem: a política é do diabo. Quantas vezes eu ouvi pastores falar isso? A política é do diabo. Não devemos nos envolver com a política, porque a política é do diabo. Sabe o que o diabo fez? O que você acha que o diabo fez quando alguém com autoridade espiritual disse isso sucessivamente? Eu vou te dizer o que o nosso inimigo fez. É só a gente olhar para o resultado dos últimos 30 anos no Brasil. O que foi que aconteceu? Porque nenhum lugar fica vazio. Quando na Babilônia tinha um lugar para ser ocupado por um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus disse: Daniel, você vai lá? Daniel disse: eu vou, pronto. Vai para lá. Jeremias, você vai lá? Vou. Então vai para lá. Isaías, você vai lá? Vou. Então vai para lá. Tudo homem de Deus. Mas hoje nós vivemos essa história. Eu acho muito interessante quando alguém diz para mim assim: não, pastor, eu acho que... Aliás, o que eu recebo, gente, de comentários no meu Instagram, quando eu faço algum posicionamento político: pastor, acho que você deveria pregar a palavra. Eu nunca vou deixar de pregar a palavra, meu irmão. Agora eu nunca vou deixar também de me posicionar. Porque na nossa nação, durante muito tempo, disseram para a cultura, nas universidades, na literatura, nas artes: isso aí não é para a gente. Então alguém chegou e disse: então é para a gente. Então, já que não é para vocês, é para a gente. Porque o lugar nunca fica vazio. O lugar nunca fica vazio. Ou alguém cheio de Deus se posiciona, ou alguém sem o Senhor vai se posicionar. Eu contava isso hoje pela manhã no culto. Meu pai foi pastor de uma cidade muito pequena do interior de Sergipe. E a gente ficava sabendo, porque tinha pessoas da igreja também que participavam da educação, que às vezes as crianças não tinham lanche. E eu sei o que é isso, tá, gente? Eu sei o que é ir para a escola com a expectativa de fazer a primeira refeição e chegar lá e receber essa notícia: hoje não tem lanche. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ter a refeição primeira no café da manhã da casa, porque de fato não tinha, e aventurar a fazer a primeira refeição na escola e chegar lá e ter essa notícia: não tem lanche. Eu sei o que é estar na fila. Sabe aquele copinho de plástico? Você chegava na fila e aí com a concha a merendeira colocava aquele Nescau e você recebia 4 biscoitos de maisena. Aquele era o meu de jejum. Eu sou de uma época em que você ia para a fila do lanche e você recebia, alguns não se pasmem com isso não, tá? Você recebia um ovo cozido e uma pitada de sal. Era aquilo que você recebia no lanche. E aquele era o meu de jejum. E eu lembro quando meu pai foi pastor nessa cidade, que quando chegava a época do mês, onde chegava a merenda da educação do governo, primeiro a diretora fazia a sua compra de mês, depois a coordenadora fazia a sua compra de mês,
professora fazia a sua compra do mês. E aí quando chegava no final do mês, obviamente, que as crianças não tinham merenda. Pastor, você está fazendo acusação? Não, gente, eu tinha gente da igreja. Meu irmão, você já imaginou se nesse lugar estratégico tivesse alguém que temesse ao Senhor e entendesse que aquilo não era para a casa dela, para a casa dele, mas para alimentar crianças que vinham dos povoados e precisavam lanchar? É desse posicionamento. Por que quando às vezes a gente fala de política, tem gente que só está pensando, gente, que eu estou falando de Câmara, Assembleia. Não, eu estou falando de lugares estratégicos. Sabe alguém que está lá no posto de saúde? Alguém que está lá no posto de saúde e que entende que aquele medicamento não é para você levar para nenhum lugar, mas para servir aquela pessoa que é diabética, hipertensa. Nós vivemos num mundo tão corrompido, onde se alguém que teme ao Senhor e é justo não se posiciona, alguém que não teme ao Senhor e não é justo vai se posicionar. É só a gente olhar o que aconteceu há poucos dias. E estou inventando um monte de coisa aí no Brasil para encobrir, né, com os aposentados. É só a gente olhar. Isso é justiça, irmãos. Estou falando de política não, estou falando de posicionamento de justiça. Dinheiro roubado dos idosos. E nós como servos de Deus que queremos falar sobre injustiça, não vamos olhar para isso e dizer, meu Deus, que grave isso, por causa da minha ideologia política. Deus não aceita isso. A palavra diz que o Senhor, Ele odeia o suborno. E às vezes por causa da nossa ideologia, a gente está sendo condescendente, ou dizendo, olha, não é bem assim. Aí sabe o que acontece hoje no Brasil? É muito interessante. Quando você aponta qualquer coisa e diz, e fulano? E na época de fulano? É demais isso, né, gente? E na época daquela pessoa? Injustiça, meu irmão, é nessa época ou em qualquer época. Quem tem propósito de Deus está fundamentado no propósito do Senhor. Quando eu olho para a história da humanidade, eu sempre vi o Senhor não se contentando com injustiça. O Senhor Deus sempre interviu no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, o Senhor interviu no Império Romano, o Senhor interviu até na igreja que se estabeleceu como império. Agora, às vezes, irmãos, o agir de Deus parece demorar, tá? Ontem eu estava lendo a declaração do profeta Abacuque, né? O profeta Abacuque, ele viveu 600 anos antes de Cristo. E lá no capítulo 3, no versículo 1 e 2º versículo, ele diz assim, Senhor, reaviva a tua obra no meio dos tempos. Reaviva a tua obra no meio dos tempos. Essa foi a oração de Abacuque. 600 anos antes do anjo Gabriel visitar aquela virgenzinha lá em Nazaré. Foi muito tempo, gente. Para Deus atender a oração de Abacuque, foi muito tempo. Aliás, depois de Abacuque, quando o profeta vai falar pela segunda vez, é Malaquias, 200 anos depois, e depois, olha para mim, 400 anos de silêncio. É o período que nós conhecemos como período interbíblico. Eu não sei se a sua Bíblia é assim, mas na minha Bíblia, entre o último versículo de Malaquias e o primeiro versículo de Mateus, tem uma página em branco. Sabe por que tem essa página em branco aí? Tem algumas Bíblias que ainda conservam isso. É chamado de período interbíblico. 400 anos sem Deus falar um A para a terra. Sem falar um ai para a humanidade. Imagina o que o seu povo clamou nesse tempo. Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo? Ouça, às vezes o silêncio de Deus tem a ver com o seu propósito. O povo de Israel no Egito, 430 anos. Imagina quanto choro. Será que o Senhor não está vendo? Tem a ver com o seu propósito. Mas Deus não perde o seu controle. E Ele sempre vai levantar pessoas que queiram pagar o preço de estar vivendo o propósito. Meu irmão, quem vive o propósito não está nem aí para a opinião dos outros.
Se Deus te colocou onde quer que seja, tá? Lá na escola, no posto de saúde, no escritório de advocacia, no escritório de arquitetura, de engenharia, no hospital, onde quer que Deus tenha te colocado, lá na delegacia, dentro de uma viatura policial, lá ao volante do motorista de aplicativo, onde quer que Deus tenha te colocado, você lá vai estabelecer um propósito. Até você que Deus te colocou dentro de uma família. Essa semana alguém me dizia assim: pastor, a gente está passando uma luta muito grande na nossa casa, e aí a gente resolveu ir conversar com a nossa avó, porque a minha avó, eu achei tão lindo quando a pessoa disse isso, a minha avó sempre tem uma palavra de sabedoria quando a família está perdida. Eu me alegrei demais no Senhor, porque eu disse: meu Deus, essa avó é a posição estratégica dos céus para essa família. Ouça, meu irmão, propósito e posição estratégica tem a ver com todas as esferas que envolvem a nossa vida. Imagina essa família que está em pé de guerra e entende: se a gente for lá conversar com vovó, ela vai trazer paz, plenitude e ordem a esse caos. Você acha que essa senhora está vivendo o propósito dela no seio dessa família? Claro que está vivendo, porque propósito é isso. Propósito é cumprir uma missão. Propósito é esses netos e esses filhos, quando se perceberem vulneráveis, dizer: já sei, vou ligar para minha avó e eu sei que ela vai fazer a oração, e a oração da minha avó é forte. Meu irmão, ninguém segura a oração de vó, ninguém segura a oração de mãe. Deus colocou essa pessoa estrategicamente no seio dessa família. Assim como Deus coloca estrategicamente alguém num posto de saúde, assim como Deus coloca estrategicamente alguém numa delegacia, assim como Deus coloca alguém estrategicamente para cuidar de esportes, né, André? Lá no meio da juventude. Deus vai fazendo assim. Assim como Ele colocou Daniel no meio daquela geração corrupta. Assim como Ele colocou Mesaque, Sadraque e Abidnego lá no meio daquela geração corrupta. Eu falava no culto das 7 da manhã. Quando Jesus está na cruz do Calvário, já era mais de 3 horas da tarde. Eu penso que a maior preocupação da mãe de Jesus, já estava demais, né, dilacerado o seu coração por tudo que ela estava vendo com seu filho. Mas a preocupação era: e depois que ele morrer? Porque já estava começando o sábado. Se desse 18 horas, Jesus só teria tirado no domingo de manhã. Nenhum discípulo de Jesus, nem Pedro, Tiago, João, tinha autoridade para tirar o corpo de Jesus dali. Então, Jesus tinha formado estrategicamente um discípulo chamado José. A gente não ouve nos evangelhos história de José curando pessoas, como houve a história de Pedro, Tiago e João. A gente não vê a história de José expulsando espíritos malignos. A gente não vê a história de José pregando para as multidões. Mas Deus preparou José para um momento. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Chegando 18 horas, hora de começar o sábado. Então esse discípulo chamado José tem trânsito livre e ele entra dentro do gabinete do governador Pilatos. Pedro não conseguiria entrar ali. João não conseguiria entrar ali. Tiago nem passaria perto. Mas José agora está dentro do gabinete do governador Pilatos e diz para ele: olha, a família está preocupada, tem uma mãe arrasada, e eu quero te pedir um favor. Me entregue o corpo dele. Tem um sepulcro da minha família que nunca foi usado. Está zerinho. Ninguém nunca foi sepultado lá. Me permita tirar o corpo dele e guardar o corpo dele no sepulcro da minha família. Irmãos, os irmãos entendem o quanto isso consolou o coração de Maria? Os irmãos entendem aquela mãe chocada, triste, arrasada com o que acontecera naqueles dias com seu filho. Quando ela ouviu essa notícia: Maria, não se preocupe. Não se preocupe, já tem alguém que conversou com Pilatos e ele autorizou, e o corpo do seu filho já vai descansar.
Imagina o nível de alegria que aquela mãe recebeu essa notícia. Você imagina? Hã? Irmão, Jesus não preparou José, conhecido como José de Arimateia, para pregar a palavra, nem para expulsar espíritos malignos ou para curar pessoas. O discipulado de José foi estrategicamente para estar naquela tarde, naquele lugar e naquela posição estratégica. Porque Deus nunca perde o controle do seu propósito. Deus sempre vai colocar pessoas estratégicas em lugares estratégicos para que a igreja do Senhor sempre avance. Nós precisamos entender isso. Começa o sábado e o corpo de Jesus já está guardado dentro de um sepulcro, novinho em folha, nunca usado antes. E foi lá nesse sepulcro que ele ressuscitou. Por quê? Porque tinha um discípulo estratégico no lugar estratégico. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você, irmãos, que quando nós não ocupamos uma posição estratégica do propósito de Deus, Deus não deixa esse lugar vazio, Ele prepara outra pessoa. Entenda isso, tá? Se a gente não cumpre o propósito, Deus prepara outra pessoa e coloca no lugar. Eu falava isso nos cursos da manhã. Ouça, a posição estratégica de educação para a família e para os filhos, essa posição Deus deu a um pai e uma mãe. Deus deu ao pai e uma mãe a ordem e a missão de educar os seus filhos. Você entende por que tem filhos? E eu louvo a Deus, tá, gente? Pela vida dos avós, dos tios. Glória a Deus que ainda tem os avós e os tios. Mas não foram essas pessoas que Deus designou essa missão. E você entende por que tem filhos? Precisando, graças a Deus, pela vida dessa avó, desse avô, desse tio e dessa tia. Mas não foi esse o propósito original. Porque quando alguém não ocupa um lugar, alguém vai ter que ocupar. E eu quero terminar essa minha explicação falando sobre o grande homem de Deus Elias, lembra? Deus tinha uma missão para o grande profeta do Senhor Elias. E qual era a sua missão? Criar oposição contra o espírito de Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe, que tinha trazido para Israel todo espírito de prostituição e de idolatria. E Deus levanta um homem. Sabe aquele homem sangue nos olhos? Esse era Elias. Ele não tinha medo de nada. Aliás, Jezabel se assustava com os posicionamentos dele. E Deus o levantou para isso. Elias, eu quero você se opondo a Jezabel e a Acabe. Se posicione. E Elias sempre se posicionou. Aí vocês conhecem a história, né? Depois dos 3 anos e meio de fome e de seca, Elias faz o desafio no Monte Carmelo, vence os 400 profetas de Baal, e então os profetas são destruídos. Jezabel fica extremamente chateada e manda um recado para Elias dizendo: amanhã essa hora eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. E Elias então esquece o propósito. Entra triste no deserto, vai para debaixo de um pé de zimbro, e lá ele diz: eu não quero mais, não tenho mais como seguir, meu Deus, pode me matar, pode levar a minha vida, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. E Deus olhando para ele e dizendo: Elias, eu te dei um propósito, você não pode. E ele diz: não, eu quero que o Senhor me leve, não dá mais não, pode me levar, pode me levar. O que Deus faz? Já que você não quer, meu filho, eu não posso parar o meu propósito. Eu vou até te honrar e nem vou fazer o que você está pedindo. A morte que você está pedindo para experimentar, você nem vai experimentá-la. Eu vou lhe levar, mas você nem vai experimentar a morte. Agora, o propósito, eu não vou deixar ele vazio. Volte, unja alguém no seu lugar, unja o novo rei da Síria e unja o novo rei de Israel. Alguns dias depois, olhe para mim, gente. Deus está tomando para si o profeta Elias. Nem experimentar a morte ele experimentou. Mas Deus já tinha preparado para o lugar dele Eliseu. Eliseu é aquele que olha no último momento com Elias, e Elias pergunta: o que é que você quer pedir? E ele disse: eu quero te pedir só uma coisa. Eu só quero o dobro de unção que você teve na sua vida. E ele recebeu, né?
A palavra diz que quando a carruagem de fogo separa os dois, Elias sobe no redemoinho, solta a sua capa, Eliseu pega a capa. Quando a gente vai olhar e contar os milagres que Eliseu fez, ele fez exatamente o dobro de milagre que Elias fez, porque ele pediu unção dobrada. O propósito não ficou vazio. Gente, Eliseu foi um homem tão poderoso e cumpriu o seu propósito, que a palavra diz que depois que ele já tinha morrido, tinham sepultado ele numa cova e agora só tinha lá os ossos dele. Teve uma guerra, não tinha mais lugar para enterrar ninguém. Disseram, vamos reaproveitar as covas. Aí abriram uma cova, não sabia de quem era a ossada. Não tinha nem tempo de tirar a ossada para colocar o defunto. Quando jogaram um soldado, que o soldado morto tocou nos ossos do profeta, o soldado ressuscitou. Será que o homem era poderoso? É alguém que vive um propósito de forma tão intensa que depois que morre o seu testemunho ainda está operando milagres. Tem gente da sua família que orou por você. Essa pessoa nem está mais entre nós, mas a oração dessa pessoa ainda está viva dentro de você. Você crê nisso? Aliás, tem gente que está aqui só porque alguém orou por você e te sustentou em oração. Por isso que você ainda está aqui. O testemunho que diz a carta aos Hebreus que ainda fala. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar com você e pelo teu propósito. Eu quero orar pela tua vida e por aquilo que Deus estabeleceu para você. Para algumas pessoas aqui, cumprir o seu propósito tem sido um desafio muito grande. Eu sei, cumprir propósito, meu irmão, é um desafio tremendo. Mas nós temos entendido que Deus, Ele não negocia o seu propósito. E Ele está procurando pessoas que de fato estejam dispostas a um sacrifício para cumprir o seu propósito. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que o medo te paralisou durante um tempo, mas não vai mais te paralisar. Eu quero orar por você que o receio te paralisou durante um tempo, mas não vai mais te paralisar. Porque você entendeu que os teus próximos passos agora serão guiados por um propósito de Deus. Feche os teus olhos aí, no teu lugar, no nome de Jesus. Eu quero que você desengavete aí do teu coração algo que você guardou e guardou por não ter opção. Sabe, você que diz, meu Deus, é que eu não tenho opção, não sei nem a quem mais recorrer. Mas nessa tarde a palavra me tocou e eu sei que esse é o meu propósito de vida, mas eu não sei como é que eu vou vivê-lo. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai estabelecer isso na minha vida. Eu quero, meu Deus, diga para o Senhor aí no teu lugar, diga, eu quero viver esse propósito, e eu não o negocio, eu não abro mão dele. A igreja que prevalece, a igreja que honra o propósito. O profeta Eliseu honrou o seu propósito. José de Arimateia honrou o seu propósito. O apóstolo Paulo honrou o seu propósito. E você também vai honrar o teu propósito. Oramos, meu Deus, nessa tarde, colocando diante do Senhor não o desejo do nosso coração, mas o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. O Senhor nos estabeleceu nesse mundo, meu Deus, como farol, como luz. E o Senhor quer que ocupemos esse lugar, meu Deus. E nós vamos ocupar esse lugar. No nome de Jesus, olha para essa tua filha e a faz ter um posicionamento diferente a partir de hoje. No nome de Jesus, cumprindo o teu propósito aqui na terra. Não importa a opinião de quem lhe cerca, o Senhor vai honrar para que essa tua filha e esse teu filho cumpra o propósito dos céus aqui nessa terra, como o Senhor sempre delineou o propósito dos céus, interferindo em tudo, em todas as coisas, em todos os governos. O Senhor interferiu para cumprir o teu propósito. O mal também, meu Deus. Em paralelo a isso, o mal sempre interviu. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno não conseguiriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós não estamos nos preparando, meu Deus, para herdar a terra.
Nós estamos nos preparando para herdar os céus, mas enquanto estivermos aqui, como igreja do Senhor, nós vamos anunciar a Tua palavra até que o Senhor venha. Iremos anunciar a Tua palavra em todos os lugares, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, na oficina, na feira, no mercado, dentro de casa, no condomínio, em todo lugar, meu Deus. Pois para isso o Senhor nos chamou. A igreja que prevalece não é a igreja que é forte aqui dentro, porque aqui dentro, meu Deus, nesse ambiente espiritualmente controlado, como eu tenho dito, é fácil sermos luz. O nosso desafio é sermos luz lá fora, e para isso o Senhor nos chamou. Revista, meu Deus, revista esta tua filha com autoridade, com poder, e que a partir de hoje os projetos que estavam esquecidos, que sejam retomados para a glória do Deus Todo-Poderoso, e que sejamos como luzeiros, que sejamos como farol, que sejamos, meu Deus, em autoridade em todos os lugares, luz do mundo, pois para isso o Senhor nos chamou. No nome de Jesus, levanta pessoas com autoridade, meu Deus, começando por suas famílias, começando por aqueles que estão dentro de casa, no nome de Jesus. E que essa autoridade chegue a todas as pessoas, e que a palavra de salvação através da nossa vida chegue em todos os lugares, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para a glória do Deus Todo-Poderoso.